Forças israelitas emitem mais de 20 ordens de evacuação no Líbano, com ataques a visarem sistema bancário gerido pelo Hezbollah. Volodymyr Zelensky diz que a maioria dos aliados apoia o plano de vitória na questão dos mísseis. Porta-voz adjunto do Parlamento ucraniano falou da questão com a Euronews. Kamala Harris e Donald Trump lutam pela Pensilvânia, um estado que pode ser decisivo no resultado das presidenciais. Sindicatos gregos exigem melhores condições de trabalho no setor do turismo, com protestos em locais-chave, incluindo portos e sítios arqueológicos. As Forças Armadas israelitas lançaram mais ataques contra o Líbano, alegadamente para atingir bancos e instituições financeiras que apoiam o grupo militante Hezbollah. Israel emitiu avisos de evacuação para 24 áreas, incluindo 14 na capital Beirute, alertando para os ataques que seriam realizados. אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות, ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. Alto funcionário dos serviços secretos israelitas afirmou que o principal alvo dos ataques era o sistema bancário gerido pelo Hezbollah Al-Qard Al-San. O banco fornece serviços financeiros em numerário e é utilizado por centenas de milhares de libaneses. Num comunicado, o banco afirmou que os ataques eram um sinal de falência de Israel e garantiu aos clientes que os fundos estavam seguros. Um ano de tensões crescentes e de frequentes disparos transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah devido ao conflito em Gaza transformou-se numa guerra total no mês passado. Israel lançou uma operação terrestre direcionada para o Líbano no final de setembro com cerca de 15 mil soldados, alegadamente em território libanês. O Hezbollah disparou mais de 170 rockets contra Israel no domingo, tendo 3 pessoas ficado ligeiramente feridas devido ao incêndio provocado por um ataque à cidade de Safed, no norte do país. Reunidos em Itália, os ministros da Defesa do G7 manifestaram preocupação com a segurança das forças de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano. Na declaração conjunta após a reunião em Nápoles, os ministros afirmaram que a proteção das forças de manutenção da paz é da responsabilidade de todas as partes envolvidas no conflito. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano foi criada pelo Conselho de Segurança em 1978 para restaurar a segurança no sul do país. É composta por 10 mil capacetes azuis de 50 países, incluindo 16 nações da União Europeia, e patrulha regularmente a fronteira estabelecida pela ONU entre o Líbano e Israel. Na sexta-feira, a Força da Paz afirmou que estava a manter a posição, apesar dos avisos do exército de Israel para que se afastassem. Aliás, a semana passada, 2 tanques israelitas invadiram um quartel da ONU na região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a maioria dos aliados ocidentais apoia o chamado Plano de Vitória, no que se refere à utilização de mísseis de longo alcance, embora tenha recebido sinais positivos. Criticou o facto de países como os Estados Unidos, o Reino Unido ou França quererem decidir em conjunto se autorizam a utilização dos mísseis em território russo. Oleksandr Korniyenko é o porta-voz adjunto da Rada, o Parlamento ucraniano, e diz que este tem sido um fator crucial para a Ucrânia desde o início da guerra. Not first year, because we asked for that even in 2022, because we all understand that one of the biggest and important, part of stress to Russia, it's to stress to Russia military objects near Ukraine, close to Ukraine, but not close maybe. Something far, and we do it right now with our creative solutions like using long range drones and someone else, but of course if you talk about real serious part like military strategy of that, we need to use long range artillery, of course.
Entretanto, a Ucrânia afirma que a Rússia está a tentar reforçar as suas forças, recorrendo a 10.000 soldados norte-coreanos, aumentando e alargando o âmbito da guerra. Zelensky esteve em Bruxelas para delinear o plano de vitória com os aliados da NATO e da União Europeia. So, we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. This is really urgent thing because Iran, they gave, drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people, not officially, yes? And here we see this first step in this war, and this is the first step to a world war. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, diz que não tem provas de que a Coreia do Norte tenha enviado homens para lutar na Ucrânia, mas sabe que Pyongyang ajuda a Rússia de várias formas. Os aliados ainda não deram uma resposta oficial ao plano de vitória que, segundo fontes, exige uma grande atualização do apoio militar. No entanto, a maioria dos aliados reconhece que o tempo está a esgotar-se para ajudar a Ucrânia a vencer. Milhares de georgianos marcharam por Tbilisi numa manifestação de apoio à adesão do seu país à União Europeia. A manifestação ocorreu uma semana antes das eleições parlamentares que vão acontecer no dia 26 de outubro. Esta votação é vista como um teste para determinar se a Geórgia se aproxima novamente da Rússia ou se continua a seguir um caminho voltado para a Europa. No ano passado, a União Europeia concedeu à Geórgia o estatuto de país candidato, mas desde então os apoiantes da oposição argumentam que o partido no poder, o Sonho Georgiano, prejudicou as chances do país se juntar ao bloco. 2 atos legislativos recentes, em particular, suscitaram a atenção de Bruxelas. No início deste mês, o presidente do Parlamento da Geórgia promulgou um controverso projeto de lei sobre direitos anti-LGBTQ+, que inclui a proibição de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a proibição da adoção de crianças por casais homossexuais, bem como limitações à representação destes casais nos órgãos de comunicação social. Em maio, o Parlamento aprovou uma lei que exige que os meios de comunicação social e as ONGs se registrem como agentes estrangeiros se pelo menos 20% dos seus fundos provêm de outros países. O partido no poder, Sonho Georgiano, alegou que a lei iria travar as alegadas tentativas estrangeiras de influenciar a política nacional, mas os críticos apelidaram-na de lei russa e dizem que reflete legislação semelhante à adotada pelo Kremlin. Há muito tempo que o presidente da Geórgia tem demonstrado que não concorda com o Sonho Georgiano, tendo-se recusado a assinar os 2 projetos de lei. A União Europeia criticou fortemente estas leis, o que levou ao congelamento do processo de adesão da Geórgia ao bloco. Os candidatos às presidenciais norte-americanas, Kamala Harris e Donald Trump, estão concentrados em ganhar na Pensilvânia. Este é um estado decisivo nos Estados Unidos que pode ser a chave para a Casa Branca. A 2 semanas das eleições, Harris e Trump tornaram-se figuras de destaque no estado mais decisivo da nação, tendo visitado mais vezes a Pensilvânia do que qualquer outro lugar do país. I'll see you later. Pennsylvania is a state that went for Trump in 2016, went for Biden in 2020. It's got a lot of white working class voters. It's got large urban centers, rural communities. So Pennsylvania serves as sort of a microcosm of the country as a whole, I think, in many ways. O vencedor das 2 últimas eleições presidenciais no estado da Pensilvânia venceu por dezenas de milhares de votos. I think it's split pretty even right now. Half of my friends are, voting for Kamala, and the other half are voting for Trump. So if that's any indication, then I think it's a pretty tight race here. It's really going to be, literally on election day. Does it rain? Is it sunny? And who's knocking on doors and who's most excited about their candidate and going to the polls for them. No dia 5 de novembro, os eleitores norte-americanos vão às urnas para eleger o seu próximo presidente, com as sondagens a mostrarem a corrida essencialmente empatada. Isabelle Huppert foi galardoada com o prestigiado Prémio Lumière na tradicional cerimónia de entrega de prémios realizada no domingo à noite no Anfiteatro 3000 em Lyon, com a atriz a juntar-se a uma lista ilustre de galardoados, onde se incluem Martin Scorsese, Jane Fonda, Quentin Tarantino ou Pedro Almodóvar. Elle ne s'identifie pas en tant qu'artiste. C'est un exemple pour tous. Isabelle, on la rencontre
et on ne peut plus jamais la quitter. C'est comme une personne qui habite la pensée constamment et l'émotion aussi. Elle a toujours été là, elle est toujours aussi incroyable, elle est toujours aussi merveilleuse, magique. She's one of the women who never ages, it seems. She's always as sexy and beautiful and charismatic. A atriz francesa foi homenageada em palco por várias celebridades do cinema e da indústria musical. Isabel has given voice to the silent angst we carry in the crowded places of public life and the quiet dread of loneliness and insignificance in a world seemingly imprevious to our existence. Yet as powerful, she's wrapped us in the warm blanket of intimacy, reminding us of the potential for tenderness, exuberance and joy that come with human connection. And she has done this almost quietly. Et elle l'a fait presque discrètement, mysteriously. Isabelle Huppert venceu o prémio, visivelmente emocionada, referindo-se à honra de ser distinguida com um galardão tão intimamente ligado à história do cinema. Le cinéma nous regarde. Ça aide à vivre d'être regardé. Le cinéma, ça entretient la mémoire aussi. C'est important, la mémoire et les souvenirs. Par exemple, demain, je me réveillerai et ce moment lumineux sera un merveilleux souvenir pour toujours. Antes da cerimónia, Huppert participou numa masterclass, um exercício raro para a atriz que não gosta de falar do seu trabalho e carreira em público.